Lívia te conta a parábola do dia, casa de ferreiro, espeto de pau. Hoje é linda, inédita, forte, já prepara o lencinho, tá certo? E eu espero que você sinta lá no fundo do seu coração, porque eu preparei com muito carinho, muito amor. E escolhi como versículo de referência o mesmo versículo da nossa consagração, falando sobre família, falando sobre cuidados nossos, né? 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. A parábola de hoje intitulei como casa de ferreiro, espeto de pau. Marcos era um homem admirado por todos na sua igreja. Ele era um exemplo de fé, sempre disposto a servir aos outros, ajudando na organização dos cultos, no auxílio aos necessitados e dedicando suas manhãs e tardes ao ministério. Ele tinha um coração generoso e uma paixão enorme por servir a Deus, tanto que suas mãos estavam sempre ocupadas, seja com atividades da igreja ou com outros irmãos e irmãs em Cristo. Na congregação, Marcos era visto como modelo de dedicação e fidelidade ao Senhor. Ele orava fervorosamente, tinha conhecimento profundo da palavra, se reunia em cultos, para orar com os irmãos e sempre estava disponível para qualquer tarefa que fosse necessária. Mas, enquanto era um exemplo dentro da igreja, havia algo que ele estava deixando de lado em sua vida, a sua própria família. Seus filhos, Lucas e Mariana, muitas vezes sentiam a ausência do pai. Marcos estava sempre ocupado com os trabalhos da igreja, com os conselhos e as reuniões, mas quando chegava em casa, era tarde demais para prestar atenção no que os seus filhos precisavam, e eram crianças de 3 a 4 anos de idade. Eles queriam conversar, tentar uma conversa, brincar. Às vezes choravam, seus sonhos até mesmo sobre suas dificuldades na escola, enfim. Mas Marcos, apesar de ouvir atentamente os problemas dos outros, não tinha tempo para ouvir os da sua própria casa. A sua esposa, Clara, embora muito grata pelo envolvimento de Marcos na obra de Deus, começava a sentir-se sozinha. Ela também desejava mais atenção, mais comunhão em casa. Ela sabia que Marcos amava a Deus e queria servir com fervor, mas sentia que o equilíbrio entre servir a Deus na igreja e cuidar da sua família estava sendo negligenciado. E aí, um certo dia, após uma reunião na igreja, Marcos recebeu uma mensagem de Clara que dizia assim: Marcos, a nossa casa também precisa de você. Eu, o Lucas, a Mariana, não aguentamos mais esperar por sua atenção. Deus te deu uma família e ela precisa do seu amor e do seu cuidado. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Marcos. Ele sempre ouvira que Deus é o centro da sua vida, mas naquele momento ele se deu conta de que talvez estivesse colocando a igreja e o ministério em um lugar tão alto que esquecia de cuidar da sua própria casa, da sua própria família. E ele se lembrou de um versículo bíblico que muitas vezes ele havia lido, mas agora de maneira especial fazia todo sentido. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Este versículo ressoou como um sino em seu coração. Marcos percebeu que o seu primeiro ministério não estava na igreja, mas em sua casa, com sua esposa e filhos. O verdadeiro reflexo da sua fé e da sua obediência a Deus estava em como ele cuidava daqueles que estavam mais próximos dele, em como ele servia dentro da sua própria casa. Naquele momento, Marcos decidiu que era hora de reavaliar suas prioridades. Ele não poderia continuar a ser um excelente servo na igreja e, ao mesmo tempo, negligenciar aqueles que Deus havia colocado mais perto dele. Começou a reservar mais tempo para sua família, para ouvir os seus filhos, para brincar com aquelas crianças que eram muito pequenas, precisavam da presença do pai.
para estar presente com a Clara, sua esposa, e dedicar mais momentos de qualidade ao lado dos seus. Ele entendeu que servir a Deus é também servir aos seus, especialmente aqueles que são seus. E fica a lição de moral. A história de Marcos é uma ficção, foi uma história escrita, para poder eu contar para você, mas ela tem muitos ensinamentos. Nos ensina que muitas vezes podemos estar tão envolvidos com os ministérios e responsabilidades da igreja que esquecemos do nosso primeiro chamado, cuidar da nossa família. A Bíblia nos ensina que quem não cuida dos seus está negligenciando algo essencial na vida cristã. Nossa maior missão, depois de amar a Deus, é cuidar daqueles que estão sob o nosso teto, pois o amor de Cristo se reflete primeiramente dentro de casa. Não adianta ser um grande servo na igreja se não somos fiéis no cuidado com a nossa própria família. A verdadeira obediência a Deus começa no lar, com os pequenos gestos de amor, de paciência, de escuta atenta. Se desejamos ser servos fiéis, precisamos lembrar que nossa primeira vocação é a de cuidar de quem está conosco todos os dias, os que mais precisam de nossa presença. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia! Gostou da parábola? Agora é só curtir e compartilhar. Se inscreva no meu canal Lívia Te Conta.